Graça e paz, Igreja Linda do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida, amém? Hoje eu queria falar sobre a questão do pecado. E aí fazer uma pergunta, existe uma sequência para o pecado? É muito difícil nós colocarmos em pouco mais aí de 5 minutos uma resposta para um assunto tão grande, tão polêmico. A gente passaria aí semanas, meses e anos para falar sobre pecado. Mas aí eu não quero fazer uma teologia, eu não quero fazer um curso com você, eu quero levar você a refletir assim como Deus também me leva a refletir. Eu queria que a gente pudesse entender que existe uma sequência, por mais simples que eu possa trazer para você e por mais que seja um assunto muito discorrido e muito extenso, dá para você pelo menos entender de forma branda como prevenir o pecado, como evitar não cometer o pecado, por mais difícil que seja em alguns momentos, mas dá pra gente se ligar. Uma coisa que a gente precisa saber, que isso tem que ficar guardado no coração: todo ser humano é pecador. De novo, todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e estão distantes da glória de Deus. O que nos une de Deus é Cristo. Quem nos une a Deus é Cristo, mas todos são pecadores. Só existiu um que não pecou na sua forma humana, que foi Jesus. Antes de Jesus, todos pecaram. Depois de Jesus, todos pecaram e irão pecar. Então fique bem claro isso, todos nós somos pecadores. Todos nós somos chamados ao arrependimento em Cristo Jesus. Somos chamados a não cometer o erro. Então isso é importante você guardar. Uma segunda coisa que a gente precisa lembrar e que você tem que guardar é que tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Não esqueça. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado e nem por isso pecou. Então o fato de você estar sendo tentado, você é homem, talvez tentado por mulher, você é mulher, talvez tentado por pensamentos de coisas que eu não poderia nem enumerar, mas você que está sendo tentado por alguma coisa, não quer dizer que você pecou. A forma com que você reage à tentação é que vai direcionar ao pecado. E é importante que você vigie. E aí eu queria trazer um texto bíblico muito conhecido em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que fala de Eva quando pecou. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Queridos, em cima desse texto eu queria destacar 3 verbos para facilitar o nosso entendimento: o verbo olhar, o verbo pensar e o verbo fazer. Esses 3 verbos dão para nós uma sequência do que é cometer o pecado. Então, Eva foi tentada, mas até cometer o pecado ela olhou, ela pensou e ela fez. Isso é uma sequência lógica para a gente poder se concentrar e poder vigiar. É comum que as pessoas errem pelo ver, pelo ouvir. É o mais fácil de entrar no coração do ser humano a tentação. O diabo, por muito, ele utiliza das coisas visuais para fazer com que você erre, para fazer com que eu erre, as coisas auditivas para fazer com que a gente erre. E quem é cego, quem é surdo? E aí são polêmicas que podem ser levantadas, mas que você está entendendo o contexto. O mais comum é que as pessoas acabem sendo induzidas ao erro pelo que vê e pelo que ouve. Então veja que o primeiro percurso, a primeira sequência diz que Eva, ao olhar para a árvore, viu que o fruto era bom e agradável. É bom lembrar que o diabo, em forma de serpente, induziu Eva, falou com Eva, conversou com Eva e fez com que ela viesse a pecar. Mas aí ela ouviu do diabo e ela viu que o fruto era bom também aos seus olhos e acabou pecando. Então a primeira coisa que precisamos entender quanto ao pecado em desagradar o coração de Deus é que a gente pode vigiar no olhar, pode vigiar no ouvir, para que a gente não cometa o ato do pecado. Existe uma sequência? Existe. O ver, o ouvir muitas vezes faz com que a pessoa gere no coração o erro. E aí que entra a segunda coisa, que é a questão do pensar. Então eu vejo e eu penso. Nesse meu pensamento eu posso formular coisas que me façam pecar, mas também posso buscar no Senhor, que a Bíblia vai dizer: renovai-vos a vossa mente, renovai a vossa mente com a palavra do Senhor. Então a minha mente, o meu pensar, eu posso enchê-lo da palavra do Senhor, enchê-lo da direção de Deus para que eu não peque. O que é comum é as pessoas começarem a olhar e a ouvir coisas ruins e começar a projetar e planejar no seu pensamento, no seu coração, o desejo de querer fazer. Você tem a escolha de pecar e você tem
tem a escolha de não pecar. E aí não é a sua condição, a sua natureza pecaminosa, é o ato do fazer, é o ato do cometer o pecado. Você tem a escolha. Quando você busca o Senhor, o Espírito Santo te direciona. Quando você pede direção a Deus, Ele te ajuda e não deixa você pecar. Então, quando você olhar para algo que desagrada o coração de Deus, quando você ouvir coisa que desagrada o coração de Deus e entrar na sua mente, comece a perceber que Deus vai fazer na sua vida e vai deixar a presença do Espírito Santo trabalhar e não permitir com que você peque. Busque força, peça a direção que Ele vai te ajudar. Não cometa. Então, a terceira coisa, veja que é o ver, que também se encaixa no ouvir, o pensar e o fazer. A Bíblia vai dizer aqui ainda que Eva, ela fez, tomou-lhe do fruto, ela pegou o fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Ela não só pecou, como induziu outros a pecarem. E isso muitas vezes acontece. Através dos seus erros, através daquilo que você fez ou possa fazer, outras pessoas também podem cometer o erro. Então, se existe um percurso, está aí. O percurso que a gente pode dizer que é o ver e o ouvir, o pensar e o fazer. Nesse meio caminho aí a gente pode pedir direção a Deus e Ele vai nos ajudar. E Ele vai nos dar a direção para a gente fugir do pecado, para a gente poder resistir ao dia mau. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Se você se sujeitar a Deus, se eu me sujeitar a Deus, se nós nos colocarmos diante de Deus, pode vir qualquer tentação, a gente vai vencer. Pode vir qualquer empecilho, a gente vai vencer. A gente pode até ver, pode até ouvir, pode até pensar, mas na hora do fazer, o Espírito Santo vai nos ajudar. Queridos, reflita nisso. Então existe um caminho, existe um percurso, existe uma sequência para que a pessoa lá na frente possa cometer pecado? Existe. Na minha concepção, em poucas palavras, é o ver, é o pensar e é o fazer. Por mais que você veja, por mais que você pense, não faça. Não desagrade o coração de Deus. Busque as coisas que vêm do alto e Deus vai te ajudar. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém?